terça-feira hoje, Santo Severino. Coisa boa, né, Sol? O BenTV cantou, vai mudar o tempo? Vai. Nossa, Vai? se BenTV, se eu tinha que Gente, eu trabalhar amo pra esse esse- povo aí da previsão. Vou contratar o BenTV. Eu acho. Ele é melhor do que eu. É, toda vez que o BenTV... E ele pousa na janela da casa, de casa pra cantar. Às vezes mandam pra gente a previsão, eu fico meio assim, não sei não, viu? Mas ela só falou que o BenTV cantou, você... Ele cantou hoje de manhã. Esse mesmo, Pedro, mas tão lindo, meu BenTV. Bom, bora lá começar a terça-feira, dia do seu direito. Hoje a gente está comemorando aí uma data, né, de alguém que faz parte da nossa equipe, que o apelido é Magali. O nome dela é Cris, que está fazendo aniversário hoje. Tá entrando, entrou. Mas por que Olha que Magali? bonita. Olha isso. Olha, você vê essa mulher toda bonita, né? Olha lá, olha lá. Gosta de comer, né? Ai, tá saindo. Gosta de comer, né, Sol? Que você fala assim. É, por que Magali? Porque tem a Mônica, o Cebolinha e a ela Magali. gosta- é. Ela come tudo. Mas Deus abençoe muito. A Cris é uma pessoa que tem um talento muito bacana. Deus abençoe muito, viu, Cris? Deus abençoe, Cris. Bom, bora lá começar para a mensagem do dia? Muitas vezes você fica se perguntando por que as coisas acontecem novamente na sua vida, porque você está repetindo os mesmos erros do passado. O resultado pode nem ser o mesmo de antes, mas pode ser pior ainda. Então peça a Deus sabedoria para que você possa seguir em frente, transformando tudo que ficou para trás em lição e aprendizado. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, a Avianca cancela 150 voos durante a Páscoa e incêndio consome a Catedral de Notre Dame em Paris. Que tal conversar com a gente? Faça sua pergunta, tire suas dúvidas. E você pode também concorrer a prêmios, tem um kit delicioso para essa Páscoa da Chocolândia. Você vai curtir, vai marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho e já participa. Tá no Instagram, tem um kit Ortovip para você cuidar bem da saúde da sua boca. Você vai curtir a postagem, marcar 2 amigos e também participar. Agora para você que vai casar em junho ou em julho, que tal um dia de noiva incrível no Paris Brasil? Você também só vai curtir, vai comentar o post também que tá no nosso Face e já participa. Bora aprender bastante, tirar as nossas dúvidas, porque é difícil mesmo. Dia do seu direito. No começo do ano nós falamos, vamos bater no assunto aposentadoria, previdência. Aí você conseguiu se aposentar, milagre, mas não está satisfeito com o valor que recebe da aposentadoria. Aí você fica assim, será que eu posso pedir revisão desse cálculo que deu origem ao seu benefício? Mas será que em todos os casos, vale a pena pedir essa revisão? Ele saiu de São Paulo e está aqui para nos orientar. Ele que é um querido advogado, fazia tempo que não vinha no programa, né, doutor Arismar? Arismar Amorim está aqui para tirar as nossas dúvidas. Junto. Obrigada pela participação. Beijo para o doutor Carlos, que também está aqui nos bastidores, acompanhando o doutor Carlos Gouveia, que esteve conosco aqui na semana passada. Porque 2 mais 2 é igual a 1, às vezes, né? Ó, já tem menos 1. É, Não é só. Você paga 3, 4, em cima de 4 para os salários, aí você aposenta, vem 1,5. Antes você comprava 2 caixinhas de bombom, hoje você não compra nenhum bombom. Né? Nada. Compra um bombom. E olhe lá, compra um bombonzinho. É possível rever antes dessa reforma que está aí batendo na porta da gente o valor do que as pessoas recebem de benefício? É possível rever antes da reforma e depois da reforma. Por quê? Como eu tenho uma questão do direito adquirido, então, por exemplo, eu me aposentei mesmo depois da reforma. Se tiver algum erro no benefício, via de regra, eu tenho 10 anos para entrar com um pedido de revisão. Então, se eu estou aposentado há menos de 10 anos, eu posso fazer um pedido, desde que fundamentado, da revisão. Ok, mas para isso, gente, o Lucas sempre comenta isso e com muita propriedade. Pega um advogado especialista e escritórios que tenham pessoas que façam cálculos, Luquinha. É, porque também, infelizmente, tem muito advogado aí que piora a situação. Então tem que buscar quem realmente sabe, né? Então, uma perguntinha aqui também pra gente soltar pra vocês no WhatsApp. E fala assim, me aposentei com 58 anos, tinha 30 anos e meio trabalhados. Trabalhei registrada até os 65 anos e meio. Quando posso pedir a revisão para 100%? Com a nova lei, mudou alguma coisa? Então, Lucas, é assim, na verdade... não é um direito, eu me aposentei com 30 anos e meio e depois eu continuei trabalhando, eu posso ter um direito a revisar, obrigatório? Não. Tem algumas teses que permite rever, mas são teses ainda na justiça, não é uma coisa definida, não é uma coisa definitiva. Então ela pode discutir? Pode, mas tem que ser analisado o caso em concreto. O fato de eu ter me aposentado e
continuar pagando, por exemplo, não gera um direito obrigatório de rever o benefício. Pois é, hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente, Luquinha. Além da sua participação, nós estamos ao vivo no centro de São José dos Campos, lá do centro de São José dos Campos. A nossa querida repórter, a Nath Oliveira, está lá para saber as dúvidas do pessoal aí na rua, né, Nath? Muito boa tarde, minha linda. Oi, Sol! Oi, Luquinha! Muito boa tarde aí para todos vocês aí do estúdio. E ó, estamos aqui ao vivo no calçadão, aqui no centro de São José dos Campos. E eu já tenho uma pergunta da dona Ivone, aqui no calçadão, né, dona Ivone? Tudo bom? Ela tem uma dúvida, ela ainda não é aposentada, e ela tem uma dúvida a respeito da nova reforma da Previdência, como que fica, né, dona Ivone? Qual que é a pergunta? Então, boa tarde. Eu quero saber quanto tempo eu devo contribuir para receber 100% do benefício. E aí, doutor? Bom, responde a pergunta dela pra gente. Nath, não precisa ser nem um doutor, mas precisa de muita oração para isso, viu? Para 100% é muita oração, não é contribuição, né, doutor? Depende quanto ela já tiver contribuído e como é que vai ficar a questão da regra de transição, porque vai haver regra de transição. Como ela já é segurada, está contribuindo, então a gente precisaria saber como que ela vai se encaixar nessa regra de transição. Depois da reforma, o que eles estão querendo passar para ser 100%? 40 anos de contribuição. Então tem que pagar 40 anos para... Depois da reforma, sem a regra de transição. Agora, engraçado, Luquinha, que assim, tem uma reforma, mexe. Aí você está feliz da vida, daqui a pouco mexe outra vez. Então você nunca sabe qual que vai ser a regra que vai funcionar no seu caso. A gente nunca fica tranquilo, na verdade, né? Olha, se você quiser fazer pergunta ao vivo pra gente, pela rede social, mas também pode procurar a Nath lá tá no calçadão de São José dos Campos, tá perto do mercado municipal, pelo que entendi ali, viu? Corre atrás dela para fazer a sua pergunta e aparecer aqui, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E a Justiça mandou bloquear bens do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, numa ação sobre repasses da Odebrecht. Vamos aos detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. O juiz Alberto Alonso Munhoz, da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo feito em ação civil pública. Vamos conferir. Alckmin aparece nas delações premiadas de 3 ex-executivos da Odebrecht que informaram sobre o pagamento em valores atuais de cerca de 10 milhões de reais para a campanha do ex-governador tucano nas eleições de 2014. Esse dinheiro não teria sido declarado à Justiça Eleitoral. A defesa de Alckmin disse à Justiça que ele não participou ou autorizou o recebimento de qualquer valor ilícito para a sua campanha. Disse ainda que todas as doações recebidas foram contabilizadas e as contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A decisão cabe recurso. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou à revista Cruzoé e ao site O Antagonista que tirem da internet reportagem e notas que tratam de suposta relação do presidente do tribunal, Dias Toffoli, com a construtora Odebrecht. Pedro, qual que é a alegação do ministro? Olha só, o ministro Alexandre de Moraes considerou que há sim abuso no conteúdo da reportagem. O repórter Sérgio Gabriel tem mais informações. A decisão faz parte de inquérito sigiloso aberto no Supremo para investigar notícias falsas que possam ferir a honra dos ministros do tribunal. Reportagem da revista Cruzoé, publicada na última sexta-feira, indica que o empreiteiro Marcelo Odebrecht revelou em depoimento a investigadores da Lava Jato que o codinome amigo do meu pai, usado em mensagens entre ele e diretores da empresa, se refere ao presidente do STF, Dias Toffoli. O empresário explicou que, na época, Toffoli era advogado-geral da União e a Odebrecht conversava com ele sobre as hidrelétricas do Rio Madeira. A revista Cruzoé informou que o depoimento do empresário foi remetido à Procuradoria-Geral da República, mas a PGR divulgou nota dizendo que não recebeu os esclarecimentos de Marcelo Odebrecht. Ao determinar a retirada do material jornalístico do ar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que há abuso no conteúdo da reportagem
que ele trata como exemplo de fake news. O Supremo Tribunal Federal não comenta o caso, alegando que o inquérito corre em segredo de justiça. Uma opinião muito particular, viu, Luquinha? O nosso hino nacional, eu estava pensando ontem à noite, diz o seguinte: e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Liberdade. Parece que uma nuvem negra está cobrindo o brilho dessa liberdade. O Supremo Tribunal Federal tem demonstrado em suas determinações que o destino do país parece estar em suas mãos e não numa escolha democrática feita pelo povo. Antes das eleições, o partido adversário do Bolsonaro, no segundo turno, comentou que ele, o presidente, iria censurar a imprensa. E não é o que a gente está vendo. Em nota conjunta, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais disseram que a medida de Alexandre de Moraes representa censura, abre aspas. A decisão configura claramente censura vedada pela Constituição, cujos princípios cabem ser resguardados exatamente pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Bom, e a Polícia Federal cumpriu hoje 5 mandados judiciais de busca e apreensão no interesse das investigações que apuram o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Todos os mandados foram expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte. Luquinha. Bora falar então sobre as estradas aqui da região. Pedro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Lucas. O BEM-TV cantou, mas o tempo está bom em toda a região. Tanto na Dutra, nos dois sentidos, mesmas condições na rodovia dos Tamoios. Perfeito. Bora então mostrar um pouquinho para vocês também sobre o tempo para hoje à tarde. BEM-TV quando canta, quer dizer que vem chuva. Vem. E vem mesmo, viu? Chuva forte em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 21 graus. O mesmo acontece aqui no Vale, em São José dos Campos, São Luís do Paraitinga e Cruzeiro, máximas de 27 graus, com chuva à tarde também em toda a região. O mesmo litoral, máximas de 30, tanto em Caraguá quanto em Ilhabela. Fala um pouquinho de Taubaté, hoje a máxima é de 28 graus, amanhã o tempo fica mais fechadinho mesmo, o sol dificilmente aparece, máxima de 27, e nos próximos dias, tempo estável também, sem chuva então, tempo mais seco. E uma triste notícia para a nossa história, o incêndio consumiu a Catedral de Notre Dame em Paris, a gente já comenta com você no próximo bloco essa triste notícia, rapidinho, a gente já volta, não sai daí. Amor igual